Oi, pessoal. Meu nome é Luciana Bastos. Estamos novamente aqui juntos, dessa vez para estudar sobre o processo Mig-Mag. Avisando que novamente a gente vai ler os slides juntos e vou explicando no momento oportuno, ok? A soldagem a arco com proteção gasosa, GETAL, em inglês, é um processo em que a união de peças metálicas é produzida pelo aquecimento destas com um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo metálico nu, consumível e em forma de arame, e a peça de trabalho. A proteção do arco e da região da solda contra a contaminação pela atmosfera é feita por um gás ou mistura de gases que podem ser inertes ou ativos. No Brasil, o processo é conhecido como MIG, Metal Inert Gas, quando o gás de proteção é inerte, ou MAG, Metal Active Gas, quando ativo, ou contém misturas ricas em gases ativos. Vamos lá. Está aqui a minha tocha, meu eletrodo, meu gás de proteção e meu metal sendo transferido através do arco. Primeira diferença desse processo em relação ao eletrodo revestido, por exemplo. O meu consumível, aqui, ele não é um eletrodo, ele está em formato de arame nu. Ele, além de conduzir o arco, ele também é responsável pela transferência metálica. Meu gás de proteção, que circunda a minha poça de fusão, meu eletrodo, meu arco e minha transferência metálica. E esse gás de proteção tem algumas funções, além de proteger a poça, né, a solda. Esse gás de proteção ele pode ser ativo ou inerte. Caso ele seja ativo, ele reage quimicamente com a poça de fusão, pois tem a capacidade de oxidar o metal durante a soldagem. Ou seja, ele escorifica essa poça de fusão, ele retira as impurezas, ele reage quimicamente com a poça de fusão. Se eu comparar com o gás inerte, não quer dizer que o gás inerte não faça nada. Ele apenas não reage quimicamente com a poça de fusão. Porém, ele reage com o arco, com a temperatura, com as características do cordão. Ele reage sim, mas não quimicamente com a poça de fusão. Vamos comparar os dois? Por que só esses dois? São os mais utilizados, são os comuns a esse processo de soldagem Mig-Mag. O argônio e o hélio, que são dois gases inertes, têm algumas diferenças um em relação ao outro. Primeira diferença, o hélio é mais caro que o argônio. Vamos lá. Argônio, arco suave e sem turbulências, menor tensão no arco para uma dada corrente e comprimento de arco, maior ação de limpeza na soldagem de alumínio em corrente alternada, necessita de menor vazão na posição plana, melhor resistência a correntes de ar transversais e fácil ignição do arco. Bom, ele necessita de menor vazão na posição plana simplesmente porque ele é mais pesado, se comparado ao hélio ou comparado ao ar. Então ele faz uma cortina de proteção mais eficiente do que o hélio. E de fácil ignição porque ele é um excelente condutor de energia, ele ajuda na transferência elétrica entre o arco e a peça. Já o hélio, ele produz mais calor, ou seja, aumenta a temperatura do arco. E ele é mais leve, ele é ideal para fora da posição, e como ele produz mais calor, ele é ideal também para espessuras maiores. Ele só tem um inconveniente muito grande, ele é extremamente caro. Por que caro? Porque ele é raro. Se você for comparar o argônio, o hélio, ele, na nossa atmosfera, ele é muito raro e eu consigo, através da perfuração da indústria petroquímica, 7% do gás que sai, cerca de 7%, se eu não estou enganada, é hélio. Então a produção dele é muito cara, se comparado com o argônio. Se eu for soldar um metal não ferroso, por exemplo, como alumínio, e eu usar 50% de argônio e 50% de hélio na vazão, não está errado, muito pelo contrário, porque ele me ajuda na condutividade elétrica, o outro na condutividade térmica. E como o alumínio é um autocondutor tanto térmico quanto elétrico, eu usar os dois gases, equilíbrio me dá uma solda muito melhor, com melhores características. Ok, pessoal? Vamos lá. O processo Mig-Mag normalmente é semiautomático ou automático, pois a alimentação do arame é feita mecanicamente através de um alimentador motorizado, ou seja, não tem mais aquela história de ficar parando para trocar, tirar o eletrodo e colocar outro. Não, a minha bobina ela vai me fornecer automaticamente esse arame durante o meu processo de soldagem, sendo o soldador responsável pela iniciação e interrupção da soldagem, além de mover a tocha ao longo da junta, no caso do processo semiautomático. A manutenção do arco é garantida pela alimentação contínua do arame.
E o comprimento do arco é mantido aproximadamente constante pelo próprio sistema, dentro, é claro, de certos limites. Vamos aqui falar sobre as vantagens e desvantagens desse processo. Uma grande vantagem, se comparada ao eletrodo revestido, por exemplo, é a alta taxa de deposição, devido à alimentação contínua do arame e à necessidade de menores interrupções. A grande versatilidade quanto ao tipo de metal e espessuras aplicáveis, ele solda metais ferrosos, metais não ferrosos, em qualquer posição, e de espessuras variadas. Não forma escória, apenas um filme vítreo que dispensa a remoção da escória a cada passe, e a limpeza pós-solda é apenas passar escova. Eu não preciso usar um martelete nem nada. E exige menos habilidade manual do soldador. Desvantagem: maior sensibilidade à variação dos parâmetros elétricos, ou seja, da corrente e tensão, a operação do arco, a variação de altura, da distância, da altura do arco elétrico, influencia na qualidade do cordão. E o maior custo do equipamento, é claro, já que eu necessito da adição de cilindros de gás, eu preciso de maior manutenção, e a tocha mesmo é uma tocha específica apenas para o processo. O processo Mig-Mag, ele tem uma característica muito peculiar, que é a transferência metálica. É um dos processos em que eu tenho todos os tipos de transferência metálica. A gente vai conversar sobre isso agora. Vamos lá. Na soldagem com eletrodos consumíveis, o metal fundido que se forma na ponta do eletrodo é transferido para a poça de fusão de diversas formas. A gente chama isso de transferência metálica. O modo de transferência metálica é muito importante no processo Mig-Mag, pois afeta muitas características do processo. A intensidade da corrente da tensão, a estabilidade do arco, os gases envolvidos no processo, a aplicabilidade do processo em determinadas posições de soldagem e o nível de respingo. Vamos lá. Existem 4 tipos de transferência metálica: curto-circuito, globular, spray ou pulverização axial e arco pulsado. Eu vou ler e logo depois tem uma imagem e vou explicar para vocês o que é esse modo de transferência, no caso aqui o curto-circuito. A transferência por curto-circuito ocorre quando se usam baixos valores de tensão em corrente. Por isso, é normalmente usada em soldagens fora da posição plana ou em peças de pequena espessura. Uma gota de metal se forma na ponta do eletrodo e vai aumentando de diâmetro até tocar a poça de fusão, sendo rapidamente atraída para a poça devido à ação da tensão superficial. Gera uma quantidade considerável de respingos. Vamos lá, gente. Olha aqui. Uma gota, mais ou menos do diâmetro do meu eletrodo, se forma na ponta do eletrodo. Ela cresce até que ela encosta na poça de fusão e é transferida para o metal, formando logo a seguir uma gota novamente na ponta do eletrodo. Se você reparar, quando isso acontece, a minha tensão cai a zero. Por isso o nome do processo é curto-circuito. Ela cai a zero, depois sobe de novo. E vamos lá. E assim sucessivamente. Isso acontece N vezes por segundo. É um processo lento, a transferência metálica é lenta, me dá uma quantidade considerável de respingos, mas eu posso soldar em todas as posições e com qualquer mistura de gases. Ah, faz diferença a mistura de gases? Faz. A gente vai ver ao longo de cada uma das transferências metálicas que tem. Vamos lá para outra. A transferência globular ocorre quando se usam valores de tensão em corrente intermediários, ou seja, um pouco maiores do que o de curto-circuito. Lembrando, a gente está mantendo o diâmetro do arame o mesmo, constante. Isso resulta em um arco mais estável do que o do curto-circuito, porém a transferência do metal é um pouco caótica e imprevisível. Você já vai entender por quê. O tamanho da gota do metal de adição varia com a corrente, tendendo a diminuir com o aumento desta, porém, em geral, é maior do que o diâmetro do eletrodo, sendo transferida por gravidade, ou seja, ela cai na poça de fusão. Devido a esta característica, é usada apenas na posição plana. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. A minha gota, um pouco maior do que o diâmetro do meu eletrodo, se forma na ponta do eletrodo. Aqui, ó. Ela se forma, ela cresce maior do que o diâmetro do eletrodo e ela cai. Quando ela cai na poça de fusão, ela deixa a poça de fusão muito turbulenta. Então, isso desestabiliza o arco e o processo de soldagem. Não é o processo ideal para eu soldar fora da posição, não tem como, por causa da forma da transferência, que essa gota é transferida através da gravidade, ou seja, ela cai na poça de fusão, e o que deixa a minha poça de fusão muito turbulenta. Ok, pessoal?
Tendo explicado a globular, eu vou falar para vocês da spray, tá? Vamos lá, gente. À medida que a corrente e, consequentemente, a tensão aumentam, o diâmetro médio das gotas diminui, até que uma mudança brusca do modo de transferência passa da globular para a spray. As gotas de metal fundido são pequenas, com um diâmetro menor do que a do arame, e em grande número. Só ocorre uma atmosfera de proteção inerte. Ou seja, até agora a gente falou da spray e da globular, que ocorrem com a mistura de gases tanto ativos quanto inertes. Mas aqui, no modo de transferência spray, eu preciso que a atmosfera protetora seja apenas inerte. Ok, pessoal? Vamos lá. Deixando claro, a atmosfera de proteção é inerte, mas não quer dizer que eu não possa misturar dois gases inertes. Praticamente não há respingos, e devido ao elevado tamanho da poça de fusão, é usado apenas na posição plana. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Ó, a gota se forma na ponta do eletrodo, ela é bem pequenininha, e sai uma atrás da outra. Se eu pudesse ver, né, a olho nu, eu veria que as gotas são tão pequenas e tão rápidas que eu tenho a impressão que é um spray. O que me dá uma alta produtividade. Essa transferência metálica me dá uma alta taxa de deposição. Eu tenho uma alta produtividade. Lembrando, ela limita o meu processo apenas à posição plana. Ok, pessoal? E, como característica, eu tenho que ter atmosfera inerte. O máximo que eu posso ter de gás ativo misturado com gás inerte é de no máximo 15%. Ok, pessoal? Senão não vou conseguir fazer transferência spray. Eu vou permanecer no modo de transferência globular. Uma outra transferência que tem é o arco pulsado, que ela é bem parecida com a spray, com pequenas diferenciações. O equipamento ele gera duas correntes. Uma corrente de base, que é bem baixa e é suficiente apenas para fundir o metal, mas não transfere. Ou seja, é como aquela bica da pia mal fechada, que eu fico com aquela gotinha de água presa na ponta da bica. É mais ou menos isso aí. E eu venho com uma outra intensidade de corrente superior à intensidade de corrente de transição da globular spray, e ela me dá um pulso, ela expulsa essa gota da ponta do meu eletrodo. Aqui, ó, ocasionando a transferência de uma única gota. Só que isso acontece N vezes por segundo. Com isso, tem-se uma transferência com características de spray. Eu tenho uma gotinha atrás da outra, mas com uma corrente de soldagem mais baixa, o que me permite soldar fora da posição spray. Ou seja, eu estou com uma corrente mais baixa, a minha poça de fusão não é tão grande, eu tenho lá a gotinha que se forma na ponta do eletrodo, mas não é transferida, onde eu uso uma corrente de base. Depois eu tenho um pulso elétrico, uma corrente de pico, que expulsa essa gota e a transfere para o metal, N vezes por segundo. Ok, pessoal? Beleza. Até aqui nós estamos indo juntos. Vamos lá. Que a intensidade da corrente influencia o modo de transferência, a gente já sabe. Mas a polaridade também é de suma importância. Ou seja, se a corrente é contínua direta ou contínua indireta. Lembrando, corrente contínua direta, CC menos. Corrente contínua inversa é CC mais. Vamos lá. Na soldagem, o mais indicado na soldagem, MIG-MAG, o mais indicado é o uso da corrente inversa. Mas no caso de revestimentos, o indicado é a corrente direta. Normalmente, a corrente alternada não é usada. Vamos dar uma olhada aqui. Corrente contínua inversa. Você vê que eu tenho a transferência metálica de uma forma muito mais tranquila. Mas se eu for usar a corrente contínua direta, eu tenho um desvio da minha transferência metálica, dificultando o meu processo de soldagem. É o ideal apenas para revestimento. Ok, pessoal? Beleza. Vamos falar agora do equipamento do processo MIG-MAG. O equipamento é composto de fonte de energia, alimentador de arame, tocha de soldagem MIG-MAG e fonte de gás protetor. Vamos lá. A minha fonte de gás de proteção ela pode ser através de cilindros ou sistema de alimentação central. A minha fonte de energia, que é a minha máquina MIG-MAG, específica MIG-MAG, o meu alimentador de arame e a minha tocha. Meus cabos, um ligado à peça
e o outro ligado à tocha. Tá aqui. Tudo funcionando bonitinho. Vamos lá. Aqui, uma imagem de um equipamento Mig-Mag. Minha máquina, meus cabos. Aqui é o meu alimentador de arame, por onde eu controlo a velocidade de alimentação do arame, a corrente, a tensão. Tá aqui todo o meu sistema. Ok, pessoal? E o meu gás acoplado à minha máquina. Para você ver o arame melhor. Acoplado à máquina. Meus cabos, a mesma coisa, um outro tipo de máquina, mas é uma máquina de Mig-Mag. O tipo de fonte utilizada deve ser uma que forneça potencial constante, o que permite a autorregulagem para manter o comprimento do arco constante. Característica esta importante, pois o arame é alimentado continuamente e a fonte deve fornecer a energia necessária para fundi-lo. A tocha de Mig-Mag é um caso à parte. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Meu bocal, tá aqui meu bico de contato por onde o arame passa. Meu bocal ele ajuda a direcionar meu gás de proteção. Todos os meus contatos estão acoplados à tocha, o conduíte por onde vai entrar o arame, a entrada de gás, os cabos de controle de energia, a alavanca onde o soldador vai... é o gatilho, né, que ele vai apertar para começar o processo de soldagem, para o arame começar a sair, a vazão de gás também, meu bocal e o gás de proteção. Aqui, ó. Meu bocal que direciona meu gás de proteção e está aqui no arame saindo aqui, ó. Essa imagem você pode ver melhor o arame por dentro do conduíte, tá aqui o conduíte, o arame saindo por aqui. Ok, pessoal? Tocha de soldagem composta basicamente de punho ou suporte que sustenta um bico de contato, tá aqui meu bico de contato, que faz a energização do arame, e de um bocal, aqui meu bocal, de um bocal que orienta o fluxo do gás e o gatilho de acionamento. Perfeito, pessoal. O meu consumível ele é fornecido em forma de bobinas. Está aqui, uma bobina de arame nu, usado no processo Mig-Mag. Aqui meu arame saindo pelo bico de contato, meu bocal, meu metal sendo adicionado tranquilamente, um cordão de solda feito pelo Mig-Mag. Você vê que é um cordão limpo, uniforme. Você vê que o processo não possui tantos respingos. Você consegue perceber nessas imagens. Vamos lá, pessoal? Falar de Mig-Mag, a gente é obrigado a falar de arame tubular também. O processo é muito parecido, muito similar ao Mig-Mag, mas é um processo à parte, que ele tem uma diferença muito peculiar. A máquina é a mesma, né? A tocha também é a mesma, os gases de proteção utilizados, caso seja necessário, também são os mesmos, mas o arame possui uma diferença. Vamos olhar aqui, ó. É um arame, só que dentro dele, ele não é sólido. Ele tem uma outra paradinha aqui dentro, que é um fluxo metálico. Então, o arame tubular nada mais é do que um tubo com fluxo dentro. Lembra do eletrodo revestido? O eletrodo revestido tem um arame e um revestimento por fora. O arame tubular, eu tenho o arame, e esse revestimento que no eletrodo era externo, passa para dentro do arame. Ok, pessoal? Por isso que o processo com arame tubular, ele pode ser autoprotegido, ou seja, nem sempre eu preciso da adição do gás de proteção. Pode ser que eu use apenas o arame e não adicione nenhum gás de proteção, porque parte desse fluxo interno, ele se transforma em gás de proteção também. Vamos dar uma lidinha aqui, pessoal. A soldagem a arco com arame tubular é um processo que produz a coalescência de metais pelo aquecimento destes com o arco elétrico estabelecido entre o eletrodo tubular, esse aqui, contínuo e consumível, e a peça de trabalho. A proteção do arco e da região da solda é feita por um fluxo de soldagem contido dentro do arame, que pode ser acrescida por um fluxo de gás fornecido por fonte externa, por cilindro de gases. Além de fornecer a atmosfera protetora, os fluxos contidos dentro do arame podem funcionar como revestimento do eletrodo revestido, como nós já falamos, ou seja, desoxidar, refinar, adicionar, etc. A soldagem com arame tubular e proteção gasosa permite superar algumas limitações do processo Mig-Mag, pois ele oferece melhor estabilização do arco, adição de elementos de liga,
obtenção de proteção mais eficiente com menores vazões de gás, menor quantidade de respingos e cordões com melhor aspecto. Entendido até aqui, pessoal? Deixando claro para vocês que, como complemento dessa aula, recomenda-se que o aluno sempre assista os vídeos complementares do processo e demais materiais, assim como os livros relacionados na bibliografia. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.